E aí, minha irmãzinha motorista de aplicativos? E aí, meu irmãozinho motorista de aplicativos? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Dependendo do horário que você está assistindo este vídeo, saiba que é um prazer enorme estar aqui com vocês. A ideia deste vídeo surgiu aproximadamente umas 2 semanas em uma conversa com um passageiro Uberfã. O Uberfã é aquele cara que acha que a Uber é a melhor coisa do mundo, é a oitava maravilha do mundo e quer que nós motoristas também pensemos assim. Ela meio que até não aceita o teu ponto de vista, ela até compreende, mas não aceita, tá? E desse embate com ele surgiu a ideia para esse vídeo, para trazer mais conteúdo para vocês, minha pequena audiência que tem um cérebro dentro da cabeça. Mas nós vamos começar esse vídeo dizendo o que é a Uber. A Uber é uma empresa de transporte de pessoas, ponto. Irrevogavelmente, inequivocamente, é uma empresa de transporte urbano e interurbano de pessoas. E quem vai dizer isso para você não sou, é o próprio CNPJ dela. Vamos ver juntos. Ele diz aqui, como atividade principal, atividade econômica da empresa, atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Não deixa de ser verdade, é um nome pomposo, mas atividade de intermediação, o que ela é? Ela é a intermediária entre o passageiro e o motorista. E ela agencia esse serviço na medida em que ela faz ele em grande número, com uma profusão enorme. Então, aqui a descrição dela está correta. Agora vamos ver nas atividades econômicas secundárias. Ela diz que faz desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. Ela faz portais e provedores de conteúdo e outros serviços de informação da internet. Atividade de consultoria e gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e consultoria em publicidade. De posse dessas informações, eu pergunto: quem tem o aplicativo da Uber instalado no seu celular para pedir para fazer ou desenvolver um programa de computador? Eu também pergunto: quem tem o aplicativo da Uber para pedir um suporte técnico para o seu computador, seja um computador gamer ou até um mainframe de uma empresa? Quem usa o aplicativo da Uber para pedir consultoria dela na sua empresa? Pergunto também: quem usa o aplicativo da Uber para pedir para fazer uma campanha publicitária? Pensa. Que empresa que vai procurar a Uber para a prestação de um serviço deste naipe? E aí pensou? Queimou os neurônios? Ninguém, né? Ninguém. Toda e qualquer pessoa que abre o aplicativo da Uber para pedir alguma coisa pede transporte, pede um carro lá na porta ou onde ela estiver para ser transportado. Então, esta é a atividade da Uber. E como é que se faz transporte? Se faz em cima de um carro, dentro de um carro, não é mesmo? Precisa haver o carro para a pessoa ser transportada por ele. E a Uber tem carro? Ela tem um carro para transporte regular? Ela até faz uns testes lá nos Estados Unidos com os carros autônomos, mas ela tem carro? Não. Então, a principal ferramenta do serviço que ela vende, ela não tem. Não tem. Simplesmente não tem. E para vender esse serviço, o que ela faz? Ela utiliza uma ferramenta de terceiros. E o que é um carro? Um carro é um item mecânico com capacidade de movimento, destinado a transportar pessoas e volumes. Ele tem um preço de aquisição bastante elevado, tem despesas fiscais anuais como DPVAT, IPVA, licenciamento anual e algumas outras taxas que o governo adora criar. Tem despesa anual de seguridade de valor elevado. Por quê? Porque a seguradora entende que um carro que roda 12, 14 horas, às vezes até 16 horas por dia, está mais exposto a risco. Inclusive, a única seguradora grande que aceita fazer seguro de carro de aplicativos é o Bradesco. HDI, Tóquio Marine, Porto Seguro, nenhuma delas aceita fazer seguro de carro de transporte por aplicativos. Tem custos de reparação em peças, como aquelas de substituição periódica, como pneus, pastilha de freios,
velas, filtro de ar, filtro de óleo, combustível, trocas de óleo de motor, do óleo de câmbio, correia de acessórios e também a correia sincronizada, a famosa correia dentada. E também tem aquelas manutenções que surgem por problemas de uso intenso com peças e mão de obra dos profissionais envolvidos na reparação. E cara, não tem como escapar. Por conta da quilometragem que evolui rapidamente, 1 ano de uso para carro de aplicativo equivale a 3 anos e meio de uso para um proprietário comum, para um usuário comum de carro. E aqui está o pulo do gato. A maravilha da engenharia social da Uber. Ela vende um serviço requisitadíssimo sem ter um único carro para isso. Algo como uma padaria vender pães, bolos e doces e não ter um único forno para prepará-los. Compra toda a sua produção de um terceiro. Para vender o serviço, ela aluga um carro e o seu dono para dirigi-lo e vende ambos para o transporte de pessoas. Como é o próprio dono do carro quem dirige, todas as despesas do carro são dele. Afinal, é ele quem manuseia o carro o tempo todo, é ele que é o responsável pelo uso direto, pelos cuidados que tem que ter e mantê-lo pronto para o uso, assim como observar a legislação de trânsito, dirigindo com acuidade e responsabilidade. Para ter o motorista com o seu carro trabalhando no seu negócio, ela criou um conjunto de regras para que o motorista se relacione com ela e essas regras dão-se o nome de termos de uso. O termos de uso não é um contrato normal, onde se pressupõe regras que equalizem a relação entre as partes, impondo deveres e direitos para ambas. Ele é um conjunto de regras unilaterais, ou seja, só uma parte que dita as regras da relação dos dois. Vocês entenderam? Por isso que ele é unilateral, de único. Ou seja, só um lado impõe deveres e regras à menor parte, que no caso somos nós motoristas. Concede até alguns direitos e ainda, por cima, se protege de eventuais investidas da parte menor. O termos de uso tem um conteúdo draconiano. Afinal, é imperativo manter o controle. No termos de uso da Uber, que é mudado constantemente, praticamente a cada 15 dias, o motorista é quem contrata a Uber ou uma operadora qualquer para ter o trabalho e remuneração. No termos de uso, ele é tratado como autônomo, um empreendedor que sabe que a operadora tem trabalho e se inscreve nela para tê-lo e conquistar assim dinheiro. Vejamos o que diz o dicionário sobre trabalho autônomo e as suas atribuições sobre a luz do direito. O autônomo é quem exerce em caráter não permanente e sem vínculo empregatício qualquer atividade profissional remunerada. Ele também é dotado da faculdade de determinar as próprias normas de conduta sem imposições de outrem, seja indivíduo ou seja uma instituição. Você consegue determinar como você age dentro do serviço de aplicativos? A Uber impõe ou não impõe algumas coisas para você? Vamos lá, vamos continuando ainda. Autônomo se refere a uma pessoa que trabalha por conta própria, sem vínculo empregatício e sem subordinação a um empregador. Vínculo empregatício, realmente nós não temos, mas nós somos subordinados. Olha isso aí. Isso aqui que você acha? Não é subordinação? Ela está cobrando um colega aqui porque ele saiu fora da rota que ela tinha colocado no GPS dela. Ou seja, ela não sabe se o cara está com um congestionamento ruim, o passageiro está com pressa, ele faz uma mudança da rota para ajudar o passageiro. Ela não sabe se está alagada a rua, não sabe nada. Ela simplesmente põe isso daí, continuando aqui. Vamos definir esse trechinho aqui. Essa pessoa tem independência profissional e financeira. Você tem independência profissional aqui? Você faz o que você quer? Você trata o passageiro como você quer? Não. Você tem independência financeira? Não. Não é você que faz, que diz o quanto que você vai receber pelo teu trabalho? É ela que coloca para você? A única coisa que aqui no controle da sua jornada, da própria jornada de trabalho, a única coisa que você faz é a hora que você inicia. O resto é tudo ela que decide. Se você tiver com um pique, com apetite, tiver movimento para você trabalhar 15 horas, quando der às 12, ela já vai bloquear o teu aplicativo e você vai ter que trabalhar por outra operadora. Mas com ela só 12 horas, ou seja, você também não controla a sua própria jornada. A forma de execução das tarefas você também não controla. Você aqui também só é responsável por seus próprios riscos e impostos, tá? Mas aqui há uma ironia. O motorista inscrito na operadora, segundo termos de uso, é um autônomo, mas ele é tratado como empregado. Tudo sobre a realização do trabalho dele é decidido e levado a termo pela operadora, pela Uber, o 99, qualquer uma delas, tá? Vejamos o que diz a lei sobre o emprego, o vínculo que une patrão e empregado. Então vamos lá, de acordo com a CLT,
Existem 5 sinais ou 5 requisitos que são essenciais para você comprovar a relação entre alguém que trabalha e uma outra pessoa ou empresa que toma o serviço dessa pessoa, desse trabalhador. A pessoalidade. O serviço deve ser prestado pessoalmente pelo contratado, que não pode fazer-se substituir por outra pessoa para realizar a tarefa. Aqui é o seguinte, como é que ela sabe que é você que está lá? Com os reconhecimentos faciais. Então, a pessoalidade, ela sabe que é você que está ali. Ela, inclusive, exige isso de você, que você comprove que é você mesmo. Tanto que tem vários e vários casos aqui de cara que tem até o mesmo nome, ele deixou o carro com o filho foi trabalhar com o carro, aí uma passageira, sempre elas mulheres, né? Viu que não era a pessoa, pô, mas aqui está dizendo que é fulano. Não, eu sou fulano Ciclano da Silva, só que Silva Júnior, é o meu pai que está escrito aí. A mulher dedurou para a plataforma e a conta do cara foi simplesmente bloqueada. Segundo quesito, onerosidade. Deve haver uma contraprestação financeira pelo trabalho realizado, ou seja, o pagamento de um salário, remuneração ou valor econômico pelo serviço prestado. Aqui há, porque a empresa deposita um dinheiro na tua conta toda segunda-feira, tá? Não eventualidade ou habitualidade, continuidade do trabalho. O trabalho deve ser prestado de forma habitual e contínua, e não esporádica ou pontual. Existe uma rotina de trabalho com dias e horários definidos, mesmo que poucas vezes na semana. Por exemplo, uma faxineira que trabalha todas as terças e quintas. Aqui nós temos sim uma habitualidade e continuidade, porque a maioria de nós trabalha todos os dias. A maioria das pessoas tem esse trabalho como ponto de subsistência, como um lugar onde elas vêm tirar dinheiro para sobreviver. Então, há sim uma continuidade. 4. Subordinação jurídica. O trabalhador está sob a dependência e direção do empregador, que tem o poder de dar ordens, supervisionar as funções e determinar o formato e horário do trabalho. Ele é considerado o elemento principal do vínculo empregatício. Aqui a gente tem a direção, tá? Nós dependemos dele, porque se ele não nos manda a corrida, a gente não trabalha, e ela é dirigida com as normas e as regras que eles nos impõem. Eles nos dão ordem, sim, como por exemplo essa coisinha aí, que você precisa fazer um desvio, ela vai querer ser eufemismo suave aí, dizendo que você está desviando, o seu passageiro pode vir a cancelar a corrida. Com isso daí, ela joga essa cobrança na conta do passageiro, mas essa cobrança é dela, o passageiro não está vendo você desviar. É ela, o algoritmo dela que está vendo que você está desviando do traçado original que ela tinha para você e ela está te cobrando. O passageiro não está vendo isso, ela está colocando na conta dele, mas não é dele essa conta, tá? Aqui também a gente como pode dar essa história aqui de poder dar ordens, como você não poder cobrar. O serviço é você que faz, mas você não pode cobrar por ele. Então, ela ordenou, é o seguinte, esse serviço aí, eu sei que você quer cobrar 80, mas eu só vou deixar cobrar 50, tá? Eu estou passando o passageiro que vai ser 50 reais. Então, isso aí é um poder de dar ordem, porque é ela que ordena o quanto que você vai cobrar. Agora vamos para o quinto, pessoa física. O empregado deve ser obrigatoriamente uma pessoa física, ou seja, eu, você, a gente como pessoa, como João, Pedro, Paulo, Mariana, Silvia. Assim, sob a luz da CLT, esses quesitos tornam o motorista de app um trabalhador que obedece ordem, está subordinado, está vinculado a ela. Mas, ao mesmo tempo, o contrato, termos de uso, diz que ele é um autônomo. Só que ele, de posse desses quesitos do vínculo empregatício, é o autônomo mais sem autonomia que existe. Como eu disse no caso do celular, ela que determinou quanto tempo iria demorar para consertar o celular e quanto que ela queria pagar. O preço do trabalho não é ele quem decide, é a operadora, e ele aceita ou está fora. A jornada de trabalho ela limita a 12 horas sobre o pretexto de não cansá-lo. Ele é obrigado a escutar e receber maltrato dos passageiros calado. Se revidar, com certeza é expulso do operador, que usa o eufemismo elegante de banimento. Ele é controlado em sua conduta geral por um preposto da empresa, o passageiro, que é um supervisor da operadora dentro do carro, que, de acordo com seu gosto e critérios puramente pessoal e munido de um sistema de notas, a história de 1 a 5 estrelas, que o passageiro lhe atribui ao final de cada viagem e abrange comportamento pessoal, como se reporta ao passageiro, conduta ao dirigir, aparência externa e limpeza do carro, eventuais problemas mecânicos e outros casos não previstos. Mas, como não há um profissionalismo com regras intrínsecas norteando essa supervisão, ocorrem casos de notas baixas por motivos puramente pessoais e mais subjetivos,
O motorista é o suporte mais importante desse tripé: operadora, motorista com seu carro e passageiro. É ele que literalmente carrega o passageiro e a operadora nos ombros. Ao passageiro, ele proporciona mobilidade e à operadora, dinheiro, visibilidade e confiança perante o público. O que a Uber é hoje depende desse serviço de cada um de vocês motoristas prestam. E aqui um detalhe crucial para que você entenda, você se situe, tá bom? Nesse cipoal que é o serviço de transporte por aplicativos. É o motorista quem gera o seu dinheiro. A Uber, ela não te paga R$ 1,20, R$ 1,40, R$ 1,50, R$ reais o quilômetro rodado. É você quem faz esse dinheiro. Todo e qualquer centavo que está dentro do caixa dela foi você, motorista, com o seu carro, manejando o volante, mudando marcha, que gerou esse dinheiro. Ela não gera dinheiro de per si, por ela própria. Todo o dinheiro que está lá dentro do caixa dela foi você, motorista, com o seu trabalho, aguentando passageiro chato, suportando trânsito ruim, tomando batida, tomando encontrão, recebendo xingamento de motoqueiro. É você, com esse trabalho, que põe cada centavo que está lá no caixa dela. Ela apenas, abro aspas, repassa, fecho aspas, para você o dinheiro que você fez. Uber não faz dinheiro. Aliás, nenhuma delas, né? E aqui, um detalhe da maldade. Ela repassa esse dinheiro que você fez sem regras claras, sem valores precisos, sem transparência quanto à valoração da sua atuação ou usabilidade. Porque você tem um valor para ela, né? Você tem um valor para o passageiro. Só que ela não considera isso. Ela paga você à medida que ela quer. Ela repassa o dinheiro para você à medida que ela quer. Ou seja, o motorista é o mais importante dentro da estrutura do transporte por aplicativos e é o mais relativizado, preterido e humilhado, principalmente no coletivo, no ambiente geral da nossa civilização, onde a operadora, em matérias regulares na mídia, execra a figura do motorista, tornando um vilão. Inclusive, ela atribui a ele a responsabilidade pela própria vilanice. Quando ela começou com essa história de radar, quem lembra lá, surgiu o Stop Club lá em 2023. E o que a dona Silvia Pena fez? Foi para a imprensa dizer que os Stop Clubs, junto com os motoristas, estavam fazendo com que os motoristas demorassem mais, porque o pessoal estava reclamando muito da demora dos carros. Por quê? Porque o motorista estava escolhendo. Inclusive, uma das coisas que fez surgir o Stop Club, e hoje tem uma porção desses aplicativos aí, foi exatamente isso, que estava ruim demais para o motorista escolher quando ele ia perder menos, porque aqui não é onde ganha, não é ganhar mais, é perder menos. Então surgiu o Stop Club e outros aí, e a Uber foi para a mídia e disse que os motoristas estavam se macomunando com uma empresa para poder atrasar as viagens, para recusar viagem e tudo mais. Inclusive, ela citou o caso de um motorista do Sergipe, lá na capital do Sergipe, Aracaju, que ele recusou 1.100 viagens no dia. Eu, na época, eu fiz um vídeo sobre isso. Para ele fazer isso, ele tinha que fazer uma recusa a cada 47 segundos. Como é que o cara ia fazer isso? Ele não podia, inclusive, nem almoçar, ir no banheiro, jantar, não podia fazer nada. Ele tinha que passar as 12 horas só recusando. E a gente sabe muito bem que se você recusar 5 seguidas, a inteligência artificial te dá um bloco de 10 minutos, o chamado banimento branco. Então, como é que o cara ia conseguir fazer 1.100? Mas ela falou. E aí o que aconteceu? O Stop Club entrou contra ela na justiça, ganhou, que a gente sabia que ia ganhar. Mas é muita gente, Stop Club ganhou, a Uber se ferrou. Não, ela ganhou. Sabe o quê? Ela queimou a gente perante a opinião pública. Vocês notam como os passageiros nos desrespeitam? Eles precisam da gente. Senão eles não saem daqui e lá por essa merreca que eles pagam. Por que eles não vão de táxi? Porque o aplicativo o carro de aplicativo é barato. Mas mesmo assim eles nos desrespeitam. E agora vamos à grande queixa, a grita geral da categoria. Cerca de 96% dela se queixa disso. Claro, sempre tem alguém que está contente, não tem jeito, sempre tem alguém que está contente. E essa queixa é o valor recebido pelo trabalho que ele presta. Conforme eu disse no meu vídeo número 58, de como surgiu a Uber e a sua tarifa, ela sabe desde 2009 que a tarifa do táxi é que é a correta. Mas como ela não conseguiu, porque o projeto dela era esse, com essa tarifa ela arrebentar o táxi, quebrar o táxi ia sair do mercado e depois ela ia subindo a tarifa paulatinamente até chegar àquilo que é o correto. Porém, como o táxi não quebrou, ela ficou refém desse modelo que ela criou, com essa tarifa em torno de 55% a 60% da tarifa do táxi para o mesmo trabalho.
E o grande barato, o cerne da tarifa da Uber, é que ela não tem custos com o carro, custos esses que eu já citei anteriormente. E também não tem custos com despesas trabalhistas dos motoristas que trabalham para ela. Não tem custos com salário, assim como seus reajustes anuais. Não tem custo com adicional noturno, adicional de insalubridade, de periculosidade, 13º salário, que agora nós estamos na época dele, né? Férias remunerada, FGTS, INSS, vale-refeição, assistência médica. Todas essas vantagens, as pessoas que trabalham para ela lá na matriz e que trabalham nos diversos postos pelo país, elas têm. Agora, eu que sou o cara que faço ela ter a fama, faço ela ter o dinheiro que tem, eu não tenho direito a nada. Não é mesmo? Como é que você se sente pensando sobre isso? E também ela tem não tem as despesas fiscais sobre nós, como, por exemplo, o CAGED e o PIS. Então ela pode cobrar valores baixos dos passageiros, pois ela paga única e exclusivamente pelo uso da ferramenta integrado, carro mais motorista. Ela paga uma remuneração básica para manter o motorista de pé, balançando. Mas sem cair, porque se ele cair, ela cai junto. Ou seja, se nós todos motoristas quebrados não tivermos mais condição de trabalhar, ela já era. E agora, uma estatísticazinha. Eu adoro estatísticas, né? Eu sou aposentado de uma área que a gente usa a estatística para prever coisas que podem acontecer com o equipamento, para ele não dar problema enquanto estiver em uso. E eu levantei uma estatísticazinha. O Brasil é a maior operação da Uber no mundo. 20% do movimento da Uber de dinheiro diário sai do Brasil. Ela faz por dia cerca de 2.780.000 viagens aqui no Brasil, claro, no Brasil inteiro, tá? Uma diretora dela disse na audiência pública do STF lá em dezembro de 2024, assiste o vídeo. Nesses 10 anos de Brasil, chegamos à incrível marca de 11 bilhões de viagens em solo brasileiro. E, ao todo, mais de 125 milhões de pessoas já fizeram pelo menos uma viagem utilizando o aplicativo da Uber. Isso significa que mais da metade da população brasileira já utilizou o nosso aplicativo. E se considerarmos pessoas com mais de 15 anos de idade, isso equivale a praticamente 90% dos brasileiros e brasileiras. Vocês viram aí? Só que, na contrapartida, o motorista brasileiro é o mais mal remunerado do mundo. Vou repetir para você gravar aí na sua cabecinha. O motorista de aplicativos da Uber no Brasil é o mais mal remunerado do mundo. Inclusive, eu tive isso dentro do meu carro com pessoas que eu trabalhava em Santos, que é uma cidade turística, área de praia e tudo mais, e em 2 ocasiões eu transportei, uma eu fui levar no aeroporto e a outra eu peguei na rodoviária para levar na casa da mãe dele. Pessoas que trabalhavam de aplicativos da Uber nos Estados Unidos. Um trabalhava em Massachusetts e o outro trabalhava na Califórnia, em San Diego. E os dois falaram para mim como é que a coisa rola por lá. E o que mais me chocou foi um deles, esse que eu fui levar na casa da mãe, que ele falou... Lembra que teve uma época aí que a gente faz assim, lá, faça 60 viagens e ganhe R$80. Faça 80 viagens e ganhe R$100. Faça 50 viagens e ganhe R$55. Faça 70 viagens e ganhe R$80. Lembra dessa coisa? Sabe como é que era lá nos Estados Unidos isso aí? Faça 40 viagens e receba $100. 40 e receba $100. Para nós, era essa porque, ou seja, o cara, mesmo em dólar, ele recebia em dinheiro 2,5 vezes o número, ou seja, ele recebia $2,50 por viagem. Aqui a gente recebia R$1,05, R$1,12, R$1,20. Tinha, em alguns eu soube que em capitais, tinha um motorista que ganhava um pouquinho mais, mas também não era muito mais. Ou seja, nós somos sim o motorista mais mal remunerado no Uber. Inclusive agora está um trelelê lá, que a gente já sabe por que é que acontece, de que estão querendo colocar a gente para ganhar R$32,01 por hora. Isso é o valor que ela paga nos Estados Unidos, mas é em dólar. E quantitativamente e proporcionalmente, o custo de vida do americano é mais barato do que o nosso. Então,
Está cheio de vídeo aí na internet de brasileiros que moram nos Estados Unidos e mostrando o quanto custa o dólar e quanto custa, digamos, um pacote de 5 quilos de arroz. Que detalhe, vem do Brasil. O pacote de arroz é mais barato lá do que aqui. Tá bom para você? Tá mole? Ou quer que ponha água? Então, mas vamos lá. E lá no Congresso está esse trelelê todo aí para fazer a gente ganhar menos. Por quê? Porque se ela começar a pagar R$ 32,01 por hora, vai acabar para você. E agora em janeiro, não esquece, vai ter a tal da reforma fiscal. Ela vai te passar o dinheiro, vamos supor, você fez R$1.000 na semana, você só vai receber R$ 724,50. Por quê? Porque o governo já vai descontar os 27,5% dele ali. Então, meu camarada, te prepara que vai ficar feio o negócio. Eu diria para vocês, eu tenho forte, assim, percepção de que a nossa atividade vai se tornar inviável. Talvez ela ainda dê para suportar por esse pessoal que trabalha de carro elétrico. Mas quem trabalha com carro a combustão, porque veja só você a cada R$100 faturado, isso é matemática, gente. Números não mentem. Você deixa de 33% a 38% no combustível. Vamos colocar 35%. Então, R$35, você fica com 65. Se você tiver que pagar mais 27,5% de imposto de renda, quando a Uber te passar o dinheiro, ela te passa R$100 e você vai ficar com 64 e pouco, mais o que você já gastou no combustível, a cada R$100 que você fizer em dinheiro, vai te sobrar cerca de 35. Eu te pergunto, irmãzinha, irmãozinho, como é que você vai viver com isso? Você trabalha, rala, come pneu, pastilha de freio, vela, blá, 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 e fica com R$35 a cada 100? Talvez essa turma que lida com carro elétrico consiga se manter. O pessoal de carro a combustão não vai. E para finalizar o vídeo, o que é o empreendedor? É alguém com capacidade de idealizar, desenvolver e realizar novas ideias, seja criando um negócio do zero, aperfeiçoando algo já existente. Por exemplo, o seu Elon Musk, ele é um empreendedor. Ele é um empresário, mas ele é um empreendedor. Por quê? Porque ele transformou uma fábrica que não tinha nada na maior vendedora de carros elétricos do mundo. O empreendedorismo, ele exige 3 requisitos para se manter e poder prosperar. 1. A atividade precisa se pagar. No nosso caso, para que nós sejamos empreendedores, a atividade que a gente exerce, fazer transporte de pessoas, ela tem que pagar o carro, ela tem que pagar as despesas dele, tem que pagar tudo que ele gasta, manutenção e tudo mais. Segundo, a atividade precisa pagar um salário, ou seja, ela tem que te pagar, porque se você estivesse trabalhando para alguém como empregado, você estaria recebendo um salário. Então, você não é só tirar para manter uma coisinha ali. Você tem que tirar para manter a atividade e você tem que tirar para se manter. E por último, e muito mais importante, a atividade tem que ter uma sobra ou um excedente de caixa para você poder investir na tua atividade. Algo como assim, nós não poderíamos comprar, não deveríamos, é claro, tá? Comprar carro financiado. Você, tudo bem, digamos que você financiou esse primeiro carro, você está trabalhando, está pagando ele. E você tem uma sobra para poder guardar um dinheiro. R$500 no mês, 300 no outro, 700 no outro, 600 no outro, 1.000 no outro, 280 no outro. Para quê? Depois de 2 anos, que a gente sabe que é o máximo que você deve ficar com o carro nos aplicativos, senão depois você não consegue vender, o mercado não quer. Você pega esse dinheiro que você economizou, vende o carro que você está e compra um outro carro à vista. Você não carrega a dívida. O ideal, o imperativo seria que nós não carregássemos dívida sobre o nosso carro, nós comprássemos ele à vista. Aí eu te pergunto, irmãzinha, irmãozinho, nós temos condição de fazer isso? Nós temos condições de todo mês ter um excedente lá para a gente colocar no banco e depois de 2 anos a gente vende o carro, pega o dinheiro dele e mais o que nós temos guardado e compramos um outro cash? Não temos. E então vamos concluir o nosso vídeo. O motorista de aplicativos não é um autônomo, pois quem decide tudo da atividade dele é a operadora. Ele não é empregado, pois a operadora não o reconhece como um ente da organização dela. A Uber não nos reconhece como um ente, muito embora somos nós que fazemos a fama, o sucesso e enchemos o caixa dela de dinheiro, ela não nos reconhece como parte da empresa dela, tá? Ela diz que ele é um empreendedor que a procurou para ganhar dinheiro. E também ele não é empreendedor
pois ele não decide nada sobre as questões pontuais e cruciais da atividade. Então, o que é o motorista de aplicativos? O motorista de aplicativos, ele é um escravo algorítmico. Mas ao contrário do escravo físico, ele não foi dominado à força. Não houve uma interação, como era com os escravos do século XIV, que ia-se lá e retirava a pessoa de dentro do seu ambiente. Não. Aqui, ele mesmo se entrega para ser explorado pelo algoritmo. Reconhece a sua liderança, se submete às suas regras e, em nome de uma subsistência onde ele, inclusive, abandona a sua própria identidade, pois não diz, eu sou motorista de aplicativos. Ele diz, numa subserviência inequívoca, assume a identidade de sua escravizadora ao dizer, eu sou Uber. E isso é comprovado no dia a dia e em milhares de vídeos na internet onde eles se denominam assim, mostrando que a lavagem cerebral promovida pela Uber atingiu êxito. Ele deixa seu suor e sua dignidade em remunerações pífias, jornadas intensas, advertências onde nunca é pontuado o porquê ou quando aconteceu o motivo. Apenas assim. Numa viagem, um passageiro disse. Isso é uma demonstração inequívoca do desprezo que a sua escravizadora tem por ele, onde ele só tem que trabalhar, receber os pits que ela der, aceitar migalhas pelo seu trabalho e ficar calado. Bem-vindos à escravidão consentida do século XXI, a Uber.